Aleluia! Que a paz esteja com você, que a paz sempre caminhe com você. A Bíblia nos diz no livro de Hebreus, numa carta ao povo hebreu, assim o autor falou desta forma, que pela fé cremos que o universo e todas as coisas foram formadas. Sim, pela fé cremos que todas as coisas foram formadas, que Deus criou o sol, a lua, as estrelas, que Ele nos criou. Agora eu te convido para que nós venhamos estar orando, falando com esse Deus, demonstrando que nós creiamos e vamos continuar crendo nele. Feche os teus olhos, por gentileza. Soberano e eterno Deus, Criador do universo, eu oro, Pai, pela vida dessa pessoa que acabou de abrir esse vídeo, Pai. Aleluia. Essa pessoa, Pai, que existe uma promessa sobre a vida dela, Senhor. Eu rogo a Ti, ó Pai, que visites ela, que abençoe o caminho dela, que abençoe ela. Ó Senhor, livra ela de todo mal, Pai, que a sua luz caminhe diante dela e que a sua paz repouse dentro do coração dela. Visita a família dela, pois ela, Pai, só está esperando para ouvir a tua palavra. Ela é uma representante ou um representante familiar. Te peço, Pai, que o Senhor honres a fé dela, seja com ela nos objetivos, nas determinações. Ó Pai, livra ela de todo mal, que seja ela abençoada por Ti, guardada. E te peço, fala conosco através de mais esse estudo, fica conosco e caminhe conosco, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. O Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo 11, eu vou ler do versículo 47 ao 57. Então, os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: que estamos fazendo? Uma vez que este homem opera muitos sinais, se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote, naquele ano advertiu-os, dizendo: vós nada sabeis, nem considereis que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha perecer toda a nação. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Desde aquele dia resolveram matá-lo, de sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ele permaneceu com os discípulos. Estava próximo a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram para Jerusalém antes da Páscoa, para se purificarem. Lá procuravam Jesus, e, estando eles no templo, diziam uns aos outros: que vós perece, não virá a festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, denunciá-lo, a fim de o prenderem. Aleluia. Aqui nós vemos a continuação da onde Jesus cura um homem chamado Lázaro, irmão de Maria e Marta. Aqui no verso 47, então os principais sacerdotes convocaram o sinédrio. O sinédrio era, vou dar um exemplo, é como um fórum de hoje. O sinédrio era composto de no mínimo 70 sacerdotes. Então ali tinham 70 sacerdotes. E eles estavam falando que o que estamos fazendo, uma vez este homem opera muitos sinais. Eles conversando: se deixarmos assim, todos vão crer nele. Depois virão os romanos
e tomarão só o nosso lugar, mas a própria nação. Ou seja, todos creem nele. Se nós deixar, os romanos vão tomar toda a nossa nação. Lembrando que naquela época os romanos, sim, eles governavam os judeus. Eles impunham os ritmos deles. Só que os judeus eram muito fiéis a Deus. Só que eles achavam que Jesus ia tirar eles dos romanos. E Jesus veio para libertar eles, mas do coração, espiritualmente, não fisicamente. Aí no 49, Caifás, porém um dentre eles, sumo sacerdote, naquele ano advertiu-os, dizendo-vos nada sabeis. Nem considereis que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha parecer a nação. Esse Caifás, sim, é aquele que foi até Pilatos, falando com ele para crucificar Jesus. Foi um dos maiores influenciadores para a crucificação de Jesus, se não maior. Aqui a Bíblia fala que ele era sumo sacerdote. O sacerdote e o sumo fica na frente. O sumo é como se tivesse uma posição mais elevada. Caifás, ele foi eleito pelo seu sogro, que se chama Anás. Anás era o sumo sacerdote. Para você ser um sumo sacerdote, é por descendência. A sua família tem que ter sido sacerdote. E a família de Anás tinha sido sacerdote. Só que Caifás não. E Anás pôs Caifás lá através de meios corruptos. Então Caifás estava em uma posição onde ele não tinha características que a posição dele pedia. Aí a Bíblia vai nos dizer que naquele ano advertiu, dizendo: nem considereis que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha parecer toda a nação. Lembrando, se Caifás estava num local onde ele não tinha características para ele estar naquele local, por que eu estou repetindo? Às vezes nós olhamos as pessoas em certas posições e queremos que elas tenham características que elas não têm, mas que nós temos. A mensagem de Deus: pare de ficar procurando nas outras pessoas o que só você tem. Pare de ficar querendo que a pessoa seja o que só você pode ser. A Bíblia fala: morra um só homem pelo que não venha parecer toda a nação. Ou seja, que Jesus morra para que toda a nação não pereça, não morra. Ora, aí a Bíblia fala, verso 51: ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para remir em um só povo, um só corpo, os filhos de Deus que andam dispersos. A Bíblia nos diz que ele, sem saber, ele profetizou. Ele profetizou falando: é bom que esse homem morra, para que não pereça essa nação. Aí a Bíblia fala: ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, porque já fazia uns 15 anos que ele já estava como sumo sacerdote, profetizou que Jesus tinha que morrer pela nação e que ele ia nos unir em um só corpo. Aleluia! Jesus morreu e ressuscitou e nos uniu, fazendo um corpo de Cristo, cujo a cabeça se chama Jesus Cristo. Desde aquele dia resolveram matá-lo, de sorte que Jesus não andava publicamente entre os judeus, mas Jesus se retirou para uma região vizinha, ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali ele permaneceu com seus discípulos, e todo mundo queria matar Jesus. Aí ele se retira e vai para uma cidade chamada Efraim. Aí versículo 55, estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram para Jerusalém antes da Páscoa, para se purificarem. Então ia ter uma festa à Páscoa, e muitos subiram ali para se purificarem. Lá procuravam Jesus, e tendo eles no templo, diziam uns aos outros: que vos parece, não virá ele à festa? Ora, os principais sacerdotes e fariseus tinham dado ordem para, se alguém soubesse onde ele estava,
denunciá-lo a fim de o prenderem. Então aqui eles já estavam querendo matar Jesus, já tinham dado ordem. O que me chama a atenção é que todos subiram para Jerusalém para uma festa, só que Jesus não estava lá. Eles sentiram falta de Jesus. Quem sabe você que não está vendo esse vídeo agora não sente falta da época que pregava, que falava, que louvava, que ministrava, que sentia e que ouvia a voz de Deus falando ao seu coração. Quem sabe você não sente falta disto, da presença de Deus? Esse é mais um estudo de hoje. Me perdoe se passou 1 ou 2 minutos, mas creio que para Cristo sempre vai valer a pena. Para Jesus Cristo sempre vai valer a pena. Obrigado pela sua atenção. Que Jesus ilumine todos os seus passos, que Ele sempre caminhe com você. Em nome de Jesus, amém. A derrota não se desespere. Espera no Senhor, não largue sua cruz. A última palavra ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. A última palavra ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus.